Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Veja só. Eu vou repetir aqui mais uma vez. Ele diz assim: cingi-vos todos de humildade. O que é cingi-vos? É vestir-vos. Se vistam de humildade. O apóstolo Pedro aqui está falando da humildade como sendo uma roupa que o cristão deve vestir. Ou seja, é algo que deve fazer parte da vida dele. Quando ele diz cingi-vos de humildade, ele está dizendo: se vistam de humildade, que a humildade seja uma coisa que faça parte da vida de vocês. Vocês têm que ser pessoas humildes, não soberbos, como ele fala mais adiante. Quando nós lemos essas palavras aqui de Pedro, a gente se lembra automaticamente do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5. Lá em Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 5, Jesus diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer? Que quem vai entrar no reino dos céus são os que são humildes de espírito. Toda pessoa que é verdadeiramente humilde de espírito vai entrar no reino dos céus. Então a gente vê que não é qualquer pessoa que entra no reino dos céus. Existem características que marcam a vida daqueles que são cidadãos dos céus. E uma dessas características é a humildade. Jesus pregou isso e Pedro com certeza nunca esqueceu disso que Jesus falou. Por isso que Pedro falou: cingi-vos todos de humildade. Mas enfim, o que é humildade? O que é ser humilde? Será que ser humilde é ser pobre? É ser alguém que anda com as roupas tudo rasgadas, que não tem dinheiro? Alguém que não sabe falar muito bem, que fala errado? Será que ser humilde é isso? Ser simples? Ser alguém que não tem muito conhecimento? Ser alguém pobre? Não, não é isso. Geralmente as pessoas pensam que isso é ser humilde. Ser humilde, na verdade, é uma característica, é algo que está no seu coração, é algo que faz parte do caráter. Ser humilde é você se colocar sempre como alguém que serve as outras pessoas. A humildade é o contrário da soberba, é o contrário do orgulho. Como é que é uma pessoa orgulhosa? A pessoa orgulhosa é aquela que acha que está acima dos outros, que é mais importante do que os outros, que todos têm que servi-la, têm que obedecer a ela, têm que de alguma maneira respeitá-la, tem que fazer algo sempre por ela, tem que admirá-la. É alguém que quer estar acima dos outros. Isso é a pessoa orgulhosa, aquele que é cheio de orgulho. Ele sempre quer se colocar por cima. Ele quer estar numa posição de poder, de exaltação, acima das outras pessoas. Ele quer mandar, ele quer reinar. Isso é o orgulhoso. Ele não se submete a ninguém. Ele não está preocupado em ajudar ninguém, em servir ninguém, em obedecer a nada. Ele é altivo, ele acha que é independente, que ele não precisa de nada nem de ninguém, inclusive de Deus. O humilde é o contrário disso. O humilde é uma pessoa que ele não se acha mais importante do que os outros. Ele sabe que ele tem valor diante de Deus, que ele é um ser humano valioso, mas ele não se coloca como superior aos outros. Pelo contrário, o humilde, ele se coloca como servo, como alguém que está disposto a servir os outros, a ajudar as outras pessoas, a se prontificar a ser alguém que vai estar ali para ajudar, seja financeiramente, ou com um conselho, com uma palavra, ou orando, servindo de alguma maneira, com os seus bens ou com os seus talentos, com os seus dons, com o seu tempo.
de alguma maneira, ele se deixa ser usado por Deus para servir as outras pessoas. Essa é a característica daquele que é humilde. É alguém que se coloca como servo. Ele se coloca como alguém que está sempre pronto a ajudar e a servir. E o humilde aprende isso com quem? Com Jesus. Se a gente olhar como Jesus andou nessa terra, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele mesmo disse que se fez servo. Nós conhecemos aquele episódio em que Jesus pegou até uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos, para mostrar que ele veio para servir. Ele, mesmo sendo Senhor, se colocou como servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Se você olha a vida de Jesus foi uma vida de humildade. É por isso que ele disse assim, lá em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele mesmo disse que ele era humilde. Ele era humilde porque ele servia. Se a gente olhar a vida de Jesus nas Escrituras, nós vamos ver que desde quando a Bíblia relata sobre Jesus, nós encontramos Jesus servindo as pessoas. Jesus serviu as pessoas fazendo milagres para ajudá-las, resolvendo situações difíceis das suas vidas. Jesus serviu as pessoas alimentando elas, ensinando a palavra de Deus, aconselhando, orando a Deus por elas, intercedendo por elas, pregando a palavra, fazendo milagres, andando ali com as pessoas constantemente, ajudando elas nas suas necessidades. Jesus serviu sendo aberto para todos aqueles que chegavam a ele. Todo tipo de pessoa tinha acesso a Jesus. Leprosos, prostitutas, mendigos, cobradores de impostos, pessoas que eram considerados pecadores, rejeitados por todos, eles sempre encontravam Jesus de braços abertos para recebê-los, para ajudá-los, para orientá-los, para fazer algo por eles. Jesus viveu dessa maneira todos os dias da sua vida. Se você olhar a vida de Jesus, Jesus praticamente viveu só para servir. Ele andava de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, pregando o evangelho, ajudando as pessoas, curando os enfermos, fazendo milagres, fazendo os cegos enxergarem, surdos ouvirem, servindo as pessoas e ensinando a palavra de Deus para que elas fossem salvas. A vida de Jesus se resumiu a isso. Então, quando Pedro diz, cingi-vos todos de humildade, ele está querendo dizer, em outras palavras, o quê? Sejam como Jesus. Sejam pessoas que servem os outros, que ajudam os outros, que se colocam à disposição, que se prontificam a ajudar. Porque, irmãos, isso é uma coisa que, infelizmente, tem sido esquecida por muita gente. A maioria das pessoas quer ser servida, quer ser ajudada, quer que alguém faça algo por elas. Muita gente quer ser honrada, muita gente quer estar em evidência, quer ter pessoas que lhe obedeçam, pessoas que ela possa mandar, pessoas que ela possa dar ordens, pessoas que estejam bajulando elas. Geralmente é isso que as pessoas querem, mas poucos querem servir. Infelizmente hoje, até mesmo nas igrejas, as pessoas que se dizem cristãs, geralmente o que elas mais querem nas igrejas é estar em evidência, é receber aplausos, é serem reconhecidas, é terem cargos para poder ficarem exaltadas e terem pessoas que vão bajulá-las e que vão obedecê-las e que vão ajudá-las de alguma maneira. Sendo que, na verdade, quando você recebe uma posição na obra de Deus, é para servir, é para ajudar. Mas, infelizmente, nós vemos muitas pessoas que se dizem até apóstolos, pastores, e você vê eles se colocam como reis, se colocam como pessoas que estão acima dos outros, onde querem que todo mundo esteja servindo eles e eles não servem ninguém. As pessoas dão seu dinheiro para manter uma vida luxuosa deles, para manter uma vida de ostentação,
enquanto às vezes o povo está na miséria. Muitas vezes eles querem agir como estrelas. Não falam nem com ninguém direito, não tratam nem as pessoas normalmente, não vão nem na casa de ninguém. Porque eles só querem o glamour, só querem o status, a fama, o poder. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para servir. Você quer agradar a Deus? Se coloque como servo. Foi o que Jesus disse para os discípulos lá em João, capítulo, não, acho que foi o 15, quando ele pegou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Jesus falou dessa maneira para os discípulos: agora vocês vão e façam a mesma coisa. Ou seja, sirvam os outros. Você quer agradar a Deus? Ser um cristão? Viva uma vida disposto a servir. Como é que eu vou servir, irmãos? Sirva do jeito que Deus lhe dê a oportunidade. Tem alguém necessitado? Você tem condições de ajudar? Ajude. Tem alguém precisando de uma palavra? Você pode dar uma palavra, um conselho? Dê uma palavra, um conselho. Tem alguém precisando de oração? Ore por aquela pessoa. Deus te deu dons, talentos. Use esses dons e talentos para ajudar as pessoas, para edificar a vida delas, para levar elas para mais perto de Deus. Deus te deu conhecimento, reparta com elas. Deus te deu amor, ame essas pessoas. Exerça misericórdia, exerça compaixão. Seja alguém pronto a ajudar, a servir, a aconselhar, a estar perto para o que a pessoa precisar. Mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, mas Deus vai estar vendo a tua vida como servo, como alguém disposto a ajudar os outros. Isso é ser humilde. Uma das características do cristão é ser uma pessoa humilde, que serve. Ele não se importa em estar em evidência. O que importa para ele é servir os outros, servir a Deus, ainda que ele não apareça, ainda que ninguém veja o que ele está fazendo. O que importa para ele é servir, é ajudar. Às vezes tem gente que faz um tipo de tarefa assim mais humilde numa igreja. E essas pessoas às vezes não são valorizadas. Por exemplo, quase ninguém valoriza o irmão que faz a faxina, o irmão que lava os banheiros, que limpa os bancos da igreja, o irmão que trabalha na intercessão, que está orando quando ninguém vê. Essas pessoas geralmente não são valorizadas. Aquele que sai para evangelizar e que ninguém está vendo o que ele está fazendo. Geralmente ninguém dá nada por essas pessoas. Mas é um serviço. E muita gente às vezes não quer fazer essas coisas porque acha que é uma humilhação. Na verdade, é uma humilhação, mas no sentido positivo, de você se colocar como servo. Não no sentido como as pessoas acham, de se rebaixar, de se colocar assim como alguém que está fazendo uma coisa que não deveria fazer. Se a gente seguir o exemplo de Jesus, Jesus se humilhou. Aquela tarefa que Jesus fez de pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos, não sei se vocês sabiam, mas só quem fazia aquilo eram escravos. Aquele que era o mais escravo dentro de uma casa era o que pegava a toalha para lavar os pés dos outros. E quando Jesus pegou a toalha para lavar os pés dos outros, ele estava querendo dizer o quê? Olha, eu estou me colocando como aquele que está na posição mais baixa. Eu estou me colocando como essa pessoa. E eu sou o Senhor de vocês. Então, se vocês querem me servir, sejam do mesmo jeito. Ajudem os outros. Não importa o quanto pareça humilde, mas sirva as pessoas. Continuando, ele diz assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, quando diz assim, porque Deus resiste aos soberbos, essa palavra resiste, se você tiver a oportunidade algum dia de olhar no original grego, que é a língua em que a Bíblia foi escrita, esse resistir significa você se colocar armado contra alguém, se lançar armado contra uma pessoa, ou seja, é uma resistência no sentido militar, de você ir contra alguém armado, para fazer algo contra aquela pessoa.
Então, quando diz porque Deus resiste aos soberbos, está querendo dizer exatamente o quê? Que a pessoa soberba, o que ela encontra da parte de Deus é resistência. Deus ele se levanta em juízo contra aquela pessoa, para condenar aquela pessoa. Porque, irmãos, Deus ele não tolera a soberba, o orgulho. Por que Deus não tolera a soberba, o orgulho? É a mesma coisa, sinônimo. Porque Deus é quem tem que ser exaltado sempre. Deus é quem é digno de toda exaltação, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus ele não pode admitir que uma pessoa queira se levantar para receber a honra, a glória e a exaltação que é devida a Deus. Nenhuma pessoa pode querer chamar a atenção para si, querer se colocar em evidência, querer se colocar como aquele que é mais importante, que tem que ser servido, que tem que todo mundo viver em função dele, de fazer as coisas por ele, porque ele é aquele que está mais importante e todo mundo é seu serviçal. Isso é abominável aos olhos de Deus. Deus ele rejeita quem age dessa maneira. Deus ele resiste a essas pessoas, ou seja, Deus vai contra quem é assim. Basta a gente ver o que aconteceu com Satanás. Qual foi o grande pecado de Satanás? Foi se levantar em orgulho diante de Deus. Satanás quis o lugar de Deus, ele quis se exaltar e quis ser chamado de Deus, quis se colocar como Deus. Por isso que Deus o abateu, por isso que Deus exerceu juízo contra ele e o condenou. E o lançou fora da sua presença para uma existência em trevas e debaixo de condenação. Porque Satanás se exaltou, quis se engrandecer e quis receber uma honra que só Deus poderia receber. Então toda vez que alguém age com orgulho, com soberba, ele está se colocando da mesma maneira como o diabo se colocou, querendo ter algo que não é dele, querendo uma posição que não é dele. O ser humano não foi chamado para se ensoberbecer, para se orgulhar. O ser humano foi chamado para viver em humildade, servindo a Deus e servindo as pessoas, servindo uns aos outros. Essa é a vontade de Deus para a igreja, que somos nós, é que a gente sirva uns aos outros. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente a gente vê às vezes nas igrejas o contrário. As pessoas não querem servir, querem ser servidas. As pessoas se colocam num pedestal de orgulho, querendo ser reverenciadas, querendo ser adoradas, querendo ser exaltadas. Isso é abominável diante de Deus. Por isso que diz que Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ou seja, os humildes é quem recebem a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus, as bênçãos de Deus. As bênçãos diárias de Deus, as bênçãos da salvação, as bênçãos espirituais, tudo aquilo que Deus tem para dar para as pessoas de bom, é a sua graça, é o seu favor, é o seu presente. A graça de Deus é derramada sobre os humildes. Os humildes alcançam graça de Deus, alcançam favor de Deus. Esses são verdadeiramente abençoados por Deus, recebem as bênçãos de Deus na sua vida. Mas quando Deus olha alguém orgulhoso, soberbo, que se coloca como mais importante, essa pessoa alcança de Deus condenação, juízo da parte de Deus, desprezo, rejeição da parte de Deus. Essa pessoa, geralmente, ela pode até alcançar o que ela quer aqui na terra. Nós vemos aqui na terra, nesse mundo, que geralmente os orgulhosos se sobressaem muitas vezes. Eles conseguem ter o que querem, conseguem ter o poder, conseguem ter dinheiro, conseguem ter fama, riquezas, ter tudo do bom e do melhor, e saem pisando em cima de todo mundo, humilhando as outras pessoas, tratando os outros mal, com injustiça. E geralmente aqueles que são servos de Deus são injustiçados, são humilhados, são desprezados, são ridicularizados. Mas isso nesse mundo.
Porque se Deus não fizer justiça aqui, às vezes ele já faz aqui, mas se ele não fizer aqui, no dia do juízo, o que vai acontecer? Esses soberbos, eles vão ser abatidos e os humildes vão ser exaltados. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse certa vez: aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Quem disse isso foi Jesus. Ou seja, se a gente tiver uma atitude de soberba, Deus mesmo vai se encarregar de derrubar a gente, de colocar a gente lá embaixo, num estado de condenação e desprezo. Mas se a gente se humilhar diante de Deus, se colocar como servo de Deus e dos outros, Deus mesmo vai nos pegar e nos colocar numa posição de exaltação, numa posição de honra, numa posição de glória. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. É assim que é o Evangelho. Você não busca a exaltação, mas Deus vai lhe colocar lá, justamente porque você não buscou. Você buscou servir, você buscou se entregar, você buscou ajudar, você se colocou em humildade diante de Deus. No final de tudo, Deus vai pegar você e vai te honrar, vai te elevar a uma posição de honra, Ele vai te dar uma coroa de glória. Você vai estar nos céus, na presença de Deus para sempre, habitando com Ele. Vai receber um novo corpo glorificado, vai ser abençoado por Deus, vai receber tudo aquilo que Deus tem preparado, vai ceiar com Cristo na presença de Deus e vai estar com Ele para sempre. Você vai ser honrado, vai ser exaltado. Agora, o soberbo, no dia que ele chegar na presença de Deus no juízo, ele vai ser abatido, ele vai ser lançado fora para uma condenação eterna nas trevas. Então ele vai receber a sua recompensa aqui, mas ele vai passar toda a eternidade num estado de humilhação, de desonra, num estado de pequenez. Tudo aquilo que ele quis, ele vai perder, que é a exaltação. E ele vai ser humilhado. E aquele que é humilde, que não buscava a exaltação, é quem vai ser exaltado. É assim no reino de Deus. É assim que Deus faz. Por isso que a gente tem que buscar ser humilde. Versículo 6. Aí ele conclui essa parte dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Quando ele usa a palavra portanto, é porque ele está concluindo agora o raciocínio. Ele está dizendo: então, irmãos, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Deus, ele está com a sua mão poderosa estendida no mundo. Ou seja, o que significa isso? Significa que Deus está agindo no mundo. A mão de Deus poderosa quer dizer que Deus está com a sua mão estendida para agir na vida das pessoas, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas. E nós, qual é a nossa tarefa? Se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Se colocar como servo de Deus. Se colocar como alguém que depende de Deus, que confia em Deus. Isso é uma característica daquele que é humilde também. Aquele que é humilde é a pessoa que confia em Deus, que depende de Deus, que sabe que precisa de Deus, que sabe que sem Deus não é nada, que sabe que tudo que ela tem foi Deus que deu, que tudo que ela é por causa de Deus, que tudo que ela vai fazer é porque Deus vai dar a oportunidade dela fazer. Então ela sabe que sem Deus ela não é nada. Isso é a característica daquele que é humilde, daquele que se coloca debaixo da mão de Deus. Ele sabe que ele precisa de Deus todos os dias da sua vida, até para respirar. Se Deus tirar a respiração dele agora, ele morre. O humilde, ele sabe disso, então ele se humilha diante de Deus. Ele se coloca como servo de Deus, disposto a obedecer, a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, a fazer o que Deus pedir para ele, a se colocar realmente como um servo. Um servo é alguém que está disposto a obedecer, a fazer a vontade do seu Senhor, seja ela qual for. É alguém que sabe que o seu Senhor
é quem governa tudo e sabe o que é melhor para ele. Então ele se coloca com humildade diante de Deus para que Deus o abençoe, para que Deus o ajude, Deus o guie. Ele se humilha debaixo da potente mão de Deus. Então, irmãos, a gente tem que entender, isso é muito importante. Nessa vida que a gente vive, Deus é o Senhor soberano que reina sobre todas as coisas. Se a gente não se colocar numa posição de humildade, em obediência a Deus e servi-lo, a gente vai estar em rebeldia. Porque o orgulhoso é aquele que nunca se submete a Deus. A pessoa orgulhosa é aquela que acha que não precisa de Deus para nada. É aquela pessoa que acha que o trabalho dele, tudo que ele tem, que ele consegue, é fruto do seu esforço, da sua capacidade, da sua inteligência. Ele acha que não depende de Deus para nada. Mal sabe ele que se Deus quiser, ele não acorda nem amanhã para ir trabalhar, quanto mais ganhar o salário no fim do mês. Mal sabe ele que se Deus quiser, ele amanhece prostrado numa cama doente, nunca mais vai trabalhar na vida. Mas o orgulhoso acha que é ele que consegue tudo, que ele não precisa de Deus para nada, que ele sozinho faz tudo, que ele é que é inteligente, que ele que consegue as coisas. Ele não reconhece que é Deus que o abençoa, que é Deus quem dá as coisas. Ele não reconhece que ele precisa de Deus para ser salvo, que ele precisa de Deus para abençoar a sua vida. O orgulhoso, ele acha que ele pode andar independente, que ele pode viver sem Deus, que ele vai ser feliz sem Deus, que a vida dele vai muito bem sem Deus e sem Jesus. Isso é a pessoa orgulhosa. E o que vai acontecer, como eu disse para vocês? Ele diz assim, para que em tempo oportuno vos exalte. Aquele que se humilha, quando chegar o momento oportuno, ou seja, o momento certo, Deus vai exaltar essa pessoa. Mas o orgulhoso vai ser abatido. Então, nós temos que procurar viver em humildade, servindo a Deus e servindo as pessoas. Essa é a característica de um verdadeiro servo de Deus.